Então, hoje a gente vai falar, né, sobre o tema de reskilling e upskilling da liderança, que Uhum, foi pedido ali no último encontro que a gente falou sobre engajamento, uhum, e começar me apresentando, né? A Cibele aí ainda não me conhece, uhum, então eu comecei minha carreira como secretária executiva e aí já fui tendo bastante contato com líderes, equipes, times que funcionavam de formas diferentes, né? uhum, Fui aprendendo o quanto que a questão comportamental influenciava no bom andamento, na performance, né? Acabava uhum, intercedendo ali pelas equipes junto com os líderes, então foi meu primeiro contato. Depois eu fui para a área de RH, e aí eu fiquei como 15 anos como BP de RH, fazendo aquela parte estratégica, né? Então, apoiando uhum, os líderes ali no dia a dia com todas as ações relacionadas a pessoas, engajamento, one-to-one, feedback, todas uhum, essas ferramentas, mas sempre com o olhar de desenvolver o líder com aquelas competências do futuro, as competências que a gente precisa nos dias de hoje, né? E quando a uhum, gente fala em competências do futuro, fala, nossa, alguma novidade, algum negócio super diferente, inovador, nunca me falaram, e na verdade não é, né? São as competências que a gente já tem, mas que de repente não estão sendo bem usadas dentro do contexto profissional, do contexto corporativo e que precisam ser lapidadas, refinadas para o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Então, a transformação digital trouxe toda essa mudança de comportamento, de relacionamentos, de interação, de modos de consumo, de produtos novos, né? Então, eu sempre tive esse olhar de fazer o que a tecnologia está mudando nos relacionamentos para que os líderes tenham também esse foco de desenvolver pessoas a si mesmo e as equipes também. Então, enquanto BP, em Company, lá eu acompanhei os líderes em mentoria, com processos de coaching, treinamento, workshop, individual, em grupo, e foi muito bom porque era um laboratório vivo, né? Eu sempre brincava que os líderes eram minhas cobaias, falei, deixa eu ver se esse negócio aqui dá certo lá para a Cibele. Ah, isso aqui eu vou fazer lá na equipe do Marcos. Putz, a Cibele tinha que estar aqui ouvindo isso. Então eu ia testando na prática tudo aquilo que eu ia conhecendo na teoria, e aí eu fui entendendo o que dá certo, o que não dá, conforme o perfil do líder e conforme o perfil da equipe. Juntei tudo isso, né? Comecei a fazer mentoria, tanto para os líderes que eu atendi em compra, que eles me pediam, né, para fazer, faz para mim por fora um negócio mais aprofundado. E aí um foi falando para o outro, para o outro, para o outro. Eu criei turmas abertas e o negócio foi indo até que eu saí do modelo CLT e resolvi empreender. Então, eu criei a WeLeader já antes da pandemia, então já tem uns 5 anos, mas como empresa mesmo, desde 2023. Então, um ano e um pouquinho aí oficialmente de empresa, mas eu já venho fazendo esse trabalho há bastante tempo. E também eu sou uma parceira, né, uma partner da Great People e da GPTW. Então, tem um portfólio aí de produtos também para RHs, né, para as empresas, aí, tanto além da pesquisa, mas ferramentas de liderança, saúde emocional, ESG, enfim, tem uma porção de produtos ali que também me ajudam com a metodologia da GPTW, né? Eu já trago um pouco não, bastante aqui para dentro dos meus produtos também, né? Porque eu acredito bastante nessa metodologia de criar empresas melhores para trabalhar, então a gente precisa de líderes melhores para criar esse ambiente que as pessoas se sintam bem, confortáveis ali para trabalhar. E mais recentemente, né, eu escrevi um capítulo aí para esse livro DNA da liderança, falando sobre a liderança na era digital. Não tem em livraria, né, mas tem aqui comigo, depois se alguém se interessar, pode pedir. E aí eu falo justamente disso, né? O que precisa mudar na postura, no hábito, nas competências da liderança, agora que a gente está vivendo essa era digital e daqui para frente vai ser cada vez mais intensificada a tecnologia, e a gente tem que estar preparado com esse olhar de, né, de tendências, o que está mudando, o que vai mudar, para não ser pego de surpresa, para não ser atropelado pela tecnologia, para não ficar sem emprego, para deixar de ser relevante e competitivo. Quando a gente fala então de reskilling e upskilling da liderança, até fiz esse checklist, né, para vocês aí com esse QR Code, vai jogar ali num formulário, que vocês podem ir testando, pensando, refletindo durante a apresentação,
O que precisa realmente lapidar, melhorar, expandir no conhecimento e o que eu preciso aprender mesmo, porque isso aí eu não manjo nada. E aí, quando eu pergunto para os líderes, né, quais os maiores desafios? E tanto em perguntas individuais, quanto todo o meu histórico aí de trabalho como BP de RH, agora na GPTW também, que a gente tem acesso aos resultados, às pesquisas. Então, perguntamos para os líderes, né, quais são os maiores desafios que vocês têm no dia a dia para lidar? Principalmente ali relacionado a pessoas. Ah, Paula, é falta de engajamento, meu time não está engajado. Ah, comunicação, porque o meu time tem dificuldade em me contar alguma coisa, ou eu não consigo fazer por falta de tempo todas as reuniões que eu preciso, então a comunicação fica truncada. Ah, mas estava no e-mail, eu não li, mas isso eu preciso, mas eu não sabia que isso eu tinha que repassar para a minha equipe. Ah, mas isso eles precisam saber? E também a comunicação com os mais jovens, né? A gente tem uma galerinha chegando aí mais jovem no mercado de trabalho, com outro tipo de comunicação, outras necessidades, outro perfil. Então, essa interação, né, essa questão do relacionamento passou agora a fazer parte dos desafios. E gestão de crises, lidar com pressão, com volume, né, de demandas e de trabalho no dia a dia, interfere aí na gestão de crises. Só que daí, quando eu pergunto para os líderes, até pergunto para você, Cibele, e para o Marcos, quais foram, ou qual foi, a última formação, o último curso que vocês fizeram aí nos últimos 2 anos? O que vocês tiveram de capacitação, ou pela empresa, ou fora da empresa? O que vocês fizeram? Eu fiz curso de inteligência artificial, né, aplicada a negócios, Uhum, fiz formação de conselho consultivo, uhum, e alguns cursos técnicos, né, na minha área. Eu trabalho com tecnologia tributária, então fiz legal. algumas coisas específicas nessa área. Uhum. E o Marcos? Eu fiz a área de curso de um produto chamado EMS, gestão de mineração de processos, né? É Tá, saber se a empresa tem maturidade para usar o software corretamente ou não. obrigada aos dois. E Aqui aí, acho que você nem imagina o que é isso, né? acho que você me explicou em algum outro momento É sobre esse quando processo. um exemplo bem simples, né? Você tem uma gestão de contas a pagar, você pagou, teve 1 milhão de pagamento e 15 mil você não sabe para que você pagou, porque não tem nota fiscal de entrada, não tem Uhum, uhum, contrato e não tem nem solicitação de pedido de compra. Então, o gestor fica meio perdido, né? Para que eu gastei 15 mil reais se eu não sei para que serviu, né? uhum. Então, ele, mineração de processo tenta identificar se tem a ineficiência do uso do software, porém, né, nesse caso, Aham, o pagamento foi aprovado, né? legal, interessante. Mas o que eu tenho visto, né? Os problemas da liderança estão muito voltados a soft skill. Só que a liderança tem investido em capacitação técnica. E essa capacitação técnica não vai resolver esses problemas que vão e voltam e estão sempre ali na pauta, né? Então, a gente precisa fazer sobre inteligência artificial? Precisa, super precisa. Mas tendo a consciência de que não vai resolver meu problema de engajamento, nem de comunicação, nem de talvez um pouquinho mais ali com a interação com os mais jovens, né? Se souber usar bem a ferramenta, pode resolver alguma parte ali de gestão de tempo, mas a gente precisa, né, quando fala de reskilling e upskilling da liderança, olhar para outros pilares também, que não só a formação técnica. Então, quando a gente fala de liderança do futuro, é muito mais mudar o mindset, o posicionamento, do que a tecnologia em si, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente precisa entender sobre pessoas, mais a gente precisa desenvolver as pessoas que estão lidando com aquela tecnologia. Toda a parte operacional, manual, repetitiva, né, que a gente fazia, foi tão habilmente treinado para fazer até ontem, né? Hoje, alguma automação, alguma ferramenta, alguma plataforma fazem pela gente. E o nível de engajamento dos colaboradores é diretamente proporcional à qualidade do líder, né? A qualidade do chefe ali. Então, o que a gente aprendeu antes para solucionar os problemas que a gente tinha antes, não vão mais servir para solucionar os problemas de hoje, porque tudo mudou. Então, precisamos sair daquele piloto automático de aprendi, né? Tô tão acostumado a fazer assim, porque não vai mais dar certo. Então, para a gente renovar essas habilidades de liderança, né, surgem esses termos, né, de aprendizado contínuo, de upskilling, que é eu melhorar, lapidar,
expandir aquilo que eu já sei, já conheço. Então, Paula, você falou ali de engajamento, mas engajamento não é um tema batido, mas ele continua sendo necessário, ele continua aparecendo. Por quê? Porque os líderes não estão fazendo direito. Se tivessem a maestria, o domínio sobre como engajar, ele não estaria sempre ali na pauta. Né? A mesma coisa de feedback. Nossa, mas feedback, de novo, isso não é novidade, Paula. Feedback não, mas como fazer, como abordar, o que você tem que falar, as técnicas, sim, elas vão se atualizando sempre. Então, por isso que a gente tem que sempre voltar em alguns temas repetidos, mas ir ampliando o nosso conhecimento, a nossa técnica, a profundidade, a complexidade com que a gente faz. Então, se há 5 anos atrás eu fazia um feedback meia boca, hoje, 5 anos depois, eu posso fazer um feedback muito melhor. E se eu continuar investindo nessa capacitação, daqui mais 1, 2, 3 anos, meus feedbacks vão ser assim, maravilhosos. Né? Não vou deixar ninguém traumatizado, mas sim vou conseguir construir um plano de ação com a pessoa aí muito melhor. E, como vocês falaram ali de inteligência artificial, é uma coisa nova, né? Então, eu precisei aprender, eu preciso aprender, né? Como a Cibele falou que já fez um curso ali de inteligência artificial, então, nos próximos, talvez, né, ela fez um reskilling, aprendeu um negócio novo, mas nos próximos talvez já sejam upskilling, que ela já conhece, agora ela precisa ir ampliando essa visão, ampliando como que ela vai usar no dia a dia, como é que ela vai usar com a equipe, como é que ela vai usar para modificar processos e sistemas naquilo que ela trabalha, tá? Então, sim, a gente está numa época que precisamos fazer os dois. Reskilling, com todos esses temas de tecnologia, inteligência artificial, já é metaverso, e, enfim, tudo que está surgindo, mas não podemos deixar de fazer o upskilling nas competências de liderança para justamente resolver esses problemas aqui, que estão sempre na pauta, e não é a certificação técnica que vai me ajudar com isso, tá? Lá no relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, eles listavam que até 2025, 85 milhões de empregos serão modificados por conta da tecnologia e 97 milhões serão criados, diferentes, profissões diferentes que a gente nem sabe ainda que existem. Então, conforme a tecnologia ela vai se aperfeiçoando, melhorando, expandindo, outras funções vão sendo necessárias dentro da equipe. Então, isso é uma coisa para vocês ficarem de olho também, né, nesse job crafting. Então, putz, mas hoje a Paula sabe isso, agora ela aprendeu inteligência artificial, então ela pode me ajudar, além daquele escopo inicial, ela está pronta agora para me ajudar com mais coisas. Mas vai continuar sendo, sei lá, uma analista aqui de desenvolvimento, de treinamento? Não, agora ela pode ser uma analista de treinamento com foco em inteligência artificial. Então, essas novas funções, elas vão se moldando conforme a gente vai adquirindo essas habilidades. E para as equipes também, principalmente os mais jovens. Se a gente dá lá uma fuçada no LinkedIn, tem muitos nomes, né, de funções muito criativos. Hoje eu estava vendo também com um outro rapaz mais cedo, né, de um outro trabalho, e a gente falando, nossa, cada cargo criativo. Mas é isso mesmo, porque os empregos estão sendo modificados e criados conforme tanto a necessidade da empresa e aquilo que os colaboradores vão aprendendo e vocês líderes também, tá? Então, é sempre muito mais vantajoso para você investir na sua capacitação, seja dentro da empresa ou fora dela, para continuar relevante e competitivo. E para a empresa também é muito mais vantajoso já ter alguém que está acompanhando essa evolução, essa capacitação, porque daí ela não precisa gastar tanto para dar treinamento, né? Então ela vai sempre ali no reskilling. E a curva de aprendizado é muito menor. Então, mesmo que eu tenha que dar um curso de inteligência artificial para a Cibele, mas ela já conhece a empresa, ela já conhece os processos, ela já conhece como que as relações da empresa funcionam, então ela consegue aplicar aquele conhecimento muito mais rápido e mais fácil num ambiente que ela já conhece. Então, para a empresa é muito melhor do que contratar, de repente, lá a Vanúzia, né, que veio com um currículo bom ali de inteligência artificial, de alguma tecnologia, não sei, mas ela ainda vai ter que aprender muita coisa sobre a empresa. Então, o tempo dela de aplicação, a curva de aprendizado dela, vai ser muito maior do que quem já está dentro da empresa. E aí eu listei algumas coisas, né, que a liderança precisa, então, aprender, reaprender,
lapidar, moldar, praticar mais para ficar bom, tá? E falando em transformação digital, era digital, né? Gestão de mudança, ela se faz muito necessária. E as coisas estão mudando muito, muito rápido, né? Muda a estratégia da empresa, se faz o planejamento lá em janeiro, quando chega em abril, maio, já tem que mudar de novo, muda o escopo, o cliente pede de um jeito, depois ele muda o escopo também. Então, a gente está vivendo com essas mudanças, né? Ou de estratégia, ou de escopo, ou de equipe, muito mais frequentemente do que antes, né? E essa pesquisa da Deloitte mostrou que os 55% dos colaboradores brasileiros acreditam que os seus líderes não estão preparados para lidar com as mudanças do mercado. Quando a gente vai lá perguntar para os líderes sobre gestão da mudança, todo mundo responde que sim, que faz, que consegue fazer, que o plano foi feito, que está tudo sob controle. A gente vai perguntar para os colaboradores e a coisa não é bem assim, né? Teu líder comunicou isso? Não, esqueceu. Tá sabendo desse passo? Não tô. Isso chegou para vocês? Não chegou. E quando eles não têm essas informações, vão se criando teorias da conspiração na cabeça, né? Então, dá asas ali para a imaginação e várias teorias vão aparecendo. Então, para que você consiga fazer uma gestão de mudanças eficaz, boa, sem trauma, sem teorias da conspiração, sem deixar ninguém desesperado, achando que vai, né, que vai cortar, que vai demitir, ou que, enfim, o que você precisa aprender, né? Então, criar um ambiente propício para inovações, para testes e para mudanças. O que é isso? É ouvir as sugestões deles, deixar que eles testem sem julgamento, né? Então, assim, putz, Sibeli, mas você está sugerindo isso? Imagina, sem pé nem cabeça. Então, isso aí a gente já tentou 2 anos atrás e não deu certo, né? Isso vai jogando um balde de água fria na cabeça das pessoas e elas deixam de trazer ideias, elas deixam de trazer sugestões que podem sim ser a solução que você estava procurando, né? Então, a solução não precisa vir exatamente da cabeça do líder, mas de alguém muito bom que você tem ali na equipe. Então, criar esse espaço de segurança psicológica para que eles possam criar, testar, inovar sem medo de ser julgado pela sua idade, pelo seu tempo de experiência é muito importante. Inteligência emocional, a gente gosta de estabilidade. O nosso cérebro foi feito para estabilidade. Então, toda essa mudança no dia a dia, claro que impacta até as pessoas mais bem preparadas, como eu, né? Então, a gente precisa ir sempre desenvolvendo essa inteligência para não surtar, para não gritar com ninguém, né? Para não sair do sério, para não reclamar na frente da sua equipe, na frente do seu líder, ou para ter uma abordagem negativa, achando que vai dar tudo errado, que as pessoas não estão fazendo direito. Então, a gente precisa saber filtrar internamente para a gente não surtar e como repassar essa abordagem para as pessoas também. No meio dessa mudança toda, é muito importante falar sobre propósito, qual que é o propósito da empresa, qual que é o propósito desta equipe, né? Então, se as metas não estão claras lá desde o começo do ano, para aquilo que a gente tem que atingir, qual que é o propósito disso tudo? Mudou o meio do caminho, mas o propósito, né, a missão que a gente está fazendo, o resultado que a gente tem que alcançar, não muda. Às vezes muda a estratégia no meio do caminho, né? Mas tem que estar firme ali no propósito, e os líderes esquecem disso, né, de reforçar. E sempre fortalecendo a cultura da empresa, não deixar criar subculturas dentro da sua equipe. Quando o líder está muito distante, esses valores vão se perdendo, e as pessoas acabam criando subculturas assim. A empresa está me pedindo isso, putz, mas eu não concordo, né? Assim que funciona, não vou fazer, imagina, tá todo mundo louco, e vai se criando uma subcultura. Então, para fazer uma boa gestão de mudanças, isso não pode acontecer. Diversidade é outro tema aí super do momento, mas não é só diversidade de gênero, né, de opção sexual, mas diversidade de ter experiências e conhecimentos diferentes dentro da sua equipe. Os líderes têm uma tendência de contratar pessoas muito parecidas com seu perfil. Eu mesma já fiz isso, né? Nossa, essa pessoa aí é boa, porque ela é alta executora como eu. Aí eu ponho um time de um monte de alto executor, só que cadê a pessoa criativa? Cadê a pessoa que vai fazer estratégia? Então, a gente precisa ter diversidades de conhecimentos, experiências, histórias, né, idades, porque quanto mais diverso o time, mais opções de solução para a inovação vão surgir, né? As ideias não vão ser sempre as mesmas, sempre vai ter alguém que
vai pensar diferente, e aí, para isso, eles precisam ter aquele espaço de segurança psicológica muito bem definido, muito apropriado, né? Para que ninguém invalide o outro, para que não tenha julgamento, para que nenhuma ideia seja descartada, para que seja discutida, né? Os atritos devem ser discussões construtivas, né? Mas por que você está trazendo isso? Por que você acha que essa ideia é legal? Ao invés de julgar, falar, nossa, essa tua ideia aí, imagina, é uma porcaria, não vou nem considerar. Não, peraí, por que você está me trazendo isso? A gente já tentou fazer no passado, não deu certo, mas deixa eu ouvir como é que você chegou nisso, porque a história da pessoa é diferente, tá? E as empresas que têm os líderes, né, que promovem, que têm essa diversidade e inclusão, têm um desempenho 33% maior do que a média de mercado, tá? Então, esse é um tema que precisa estar na pauta, sim. E aí você também precisa desenvolver inteligência emocional para lidar com tudo isso que é diferente. Às vezes você não concorda, né? Você não concorda pessoalmente com alguma coisa, mas você precisa respeitar. Por mais que a pessoa seja diferente em, sei lá, em alguma opção sexual, por exemplo, né? Eu posso não concordar, mas eu vou respeitar. Ah, alguma outra minoria que de repente eu não conheço tão a fundo, então vou conhecer para poder respeitar, entender a história, por qual é aquele raciocínio que a pessoa está trazendo para chegar naquela conclusão. Exercitar muito a escutativa, até para ver se não está tendo nenhum tipo de conflito na equipe ou com outras equipes, às vezes até com o cliente, né? Já ouvi muitos casos assim. O cliente, né, que não respeita muito a diversidade acaba causando algum atrito ali com pessoas da nossa equipe. Vieses inconscientes, às vezes a gente nem percebe que está fazendo algum julgamento, alguma discriminação, porque aquilo está tão incrustado na gente de anos que a gente não percebe. E né? E estudar aí, conhecer os conceitos mesmo de diversidade e inclusão, o que sua empresa está fazendo com relação a isso, quais são as ações. E também toda essa tecnologia está trazendo uma quantidade de dados muito maior e muito mais complexos, né? Então, exige que os líderes e as equipes tenham pensamento crítico, análise crítica para lidar com esse tanto de informação. Isso quer dizer que eu vou ter manusear todos esses dados, Paula? Não, mas eu posso trazer um sistema, eu posso trazer alguma coisa de inteligência artificial. De repente tem alguém na empresa que manja mais de Power BI e vai me trazer esses dados para tomada de decisão. Mas, de qualquer maneira, tem que ser usados os dados de maneira inteligente para apoiar os líderes na tomada de decisão. Quanto mais dados vocês têm, menos no escuro vocês vão tomar as decisões. E aí precisa sim desenvolver pensamento crítico, analítico em vocês e no time. Os mais jovens estão vindo sem muito pensamento crítico e analítico, né? Na interpretação de dados, como ler os gráficos e os relatórios, resolução de problemas complexos e o Power BI que eu já falei ali. Outro tema, né? Motivação. Então, motivar e inspirar as equipes também está sempre ali na pauta, né? Quando a gente pergunta para os times como é que eles gostariam do líder, quero um líder mais inspirador, que me ensine, que me desenvolva, né? De forma mais clara, uma comunicação mais clara, que traga aí esses valores e respeite as emoções das pessoas, né? Então, precisa desenvolver comunicação não verbal, comunicação verbal, comunicação digital. Então, a gente está aqui, né, num ambiente totalmente digital. O que muda nessa comunicação? Muda muita coisa, né? Agora eu tenho ali 3 pessoas com a câmera desligada. Eu não sei se vocês estão gostando, não estão gostando, estão me ouvindo, não estão me ouvindo. Se tem alguma dúvida para perguntar, né? Porque quando a gente olha para a face das pessoas, a gente já tira algumas conclusões, né? Nosso cérebro faz um scanner ali, a gente já tira uma percepção. Quando a gente está ao vivo, a gente lê a pessoa inteira, né? E quando a gente está no digital, a gente não tem todas as informações. Então, o líder precisa ter essa habilidade para fazer outras interpretações, mesmo quando a pessoa não está ali na telinha, tá? Inteligência social, então, para lidar com todas essas pessoas diferentes, em momentos diferentes, situações diferentes. O storytelling, né? Então, se eu vou falar sobre propósito e por que a gente precisa manter o foco naquele propósito, eu preciso saber contar a história. Por que a gente precisa daquilo? Como é que a gente vai chegar lá? O que eu preciso de cada pessoa? Por que cada um é importante? Quais são os resultados que eu espero de cada pessoa? Né? Então, essa habilidade
de comunicação, de saber contar de uma maneira melhor do que só apontar dados, é muito importante. E entender como é que cada geração funciona. Os motivadores são diferentes, então aquilo que motivava antigamente já não motiva mais hoje, tá? E aí também eu trouxe esses dias, né, 4 notícias sobre inovação que interferem, afetam diretamente a sua maneira de liderar. Então, os líderes agora precisam sim estar de olho nas tendências de mercado, nas tendências de tecnologia, o que estão falando de futuro do trabalho, como é que isso vai impactar diretamente ou indiretamente a minha empresa, a minha área, a minha função, a função dos meus liderados, né? Então, a inteligência artificial, sim, ela está na prioridade ali de muitas das empresas, mas lembrem-se que não é só a tecnologia, e sim como é que muda o relacionamento das pessoas por conta dessa tecnologia. Vai trazer IA para a tua área? Vai. O que vai mudar? O que eu preciso capacitar? Quais as funções que vão desaparecer? Que funções que eu preciso criar? Quem fica? Quem vai? Precisa fazer toda essa análise, né? Então, o letramento em inteligência artificial, sim, ele é muito importante. Fazer todas essas análises de impacto na tua função e no teu time também. Como é que você vai capacitar a equipe? Como é que você vai avaliar a equipe a partir de agora? Tem alguém na tua equipe usando inteligência artificial? Tem, tá bom. Então, que orientação que eu, enquanto líder, preciso dar para aquela pessoa para que ela use a inteligência artificial da maneira mais correta? E não só isso, né? As informações que estão sendo extraídas dali, qual é a curadoria que essa pessoa está fazendo em cima daquelas informações? Né? Então, como é que você está preparando o teu liderado para não só interagir, mas para analisar e criticar todas as informações que estão vindo, né? Não é só apertar um botão e pega ali, ó, é isso. Espera lá. O que você vai analisar de todos esses dados que você conseguiu? E aí, falando em reskilling, falando em inteligência artificial, né, essa notícia aí é bem recente, de que a SAP anunciou uma reestruturação que vai afetar 8 mil dos 108 mil funcionários, né? Se a gente bate o olho e já vê essa palavra reestruturação, pensa, putz, vai todo mundo ser demitido, né? Conforme as notícias mais recentes. Mas não, eles vão capacitar, dar a oportunidade desses 8 mil passarem por um reskilling, né, em inteligência artificial, e aqueles que não quiserem, daí sim vai ter um programa de demissão voluntária, mas antes de demitir, né, as pessoas que sobrariam nessa reestruturação, ela está dando a oportunidade de se capacitar numa coisa nova, porque vão surgir outras funções necessárias, e a pessoa, aquilo que eu falei, né, se ela já conhece a empresa, então trazer uma competência técnica dentro do ambiente conhecido, a curva de aprendizado é muito menor. Essa pessoa vai entregar mais rapidamente do que alguém que está chegando novo ali na empresa, né? E aí o Marcos falou de mineração de dados, NFTs, blockchain, todos esses temas aí também estão voltando com mais força. E o que isso impacta? De novo, como é que vai impactar o teu negócio? Nesse exemplo que eu trouxe aqui, as NFTs vão rastrear os ingressos digitais, porque estavam tendo cambistas digitais, né? Então, você compra o ingresso, não sabe onde é que vai parar, se é falsificado, se não é, então eles têm como rastrear esses ingressos. O que muda? Pensa lá na gráfica que antes fazia os ingressos impressos. Se ela não se planejou para esse ingresso digital, muitas faliram, ficaram sem clientes, reduziu o faturamento, teve que desligar pessoas, e enfim, né? Então, sempre pensar como essas novas formas de consumo e esses novos produtos estão afetando ou vão afetar em pouco tempo o teu negócio, né? E como a geração Z é a maior influenciadora dessas novas formas de consumo, da necessidade de criar novos produtos. Também trouxe ali, né, o efeito BYD, então é a fabricante que está fazendo carros elétricos e está deixando aí as montadoras tradicionais ali bem desesperadas, né? Porque tá vindo com tudo no mercado, o que isso afeta lá no meu negócio? Eu vou ter que demitir gente, eu vou ter que fechar fábrica, eu vou ter que capacitar todo mundo para me darem soluções de carros elétricos também para eu ir lá e bater a concorrência. Então, sempre ficar de olho aí nas tendências, né, para os próximos anos, como é que isso vai afetar, o que a concorrência está fazendo e analisar o impacto dentro da sua área, dentro da sua empresa. Mais uma aí que a geração Z mudou todo o conceito, né? Então, eles estão usando muito menos o Google para pesquisar,
alguma coisa, eles estão indo muito mais ali no TikTok. O que isso quer dizer? Que, dependendo da minha empresa, do meu produto, eu vou ter que ir lá para o TikTok, né? Porque os maiores consumidores são geração Z. Então, até 2030, se não me engano, mais de 50% da força do trabalho vai ser de geração Z, de força de trabalho, de consumidores, né, de produtos e serviços. Então, se a minha empresa não quer ficar estagnada nisso tudo, precisa ir para as novas formas aí de rede social e enfim. Conteúdos personalizados, né, está sendo bastante requerido, interação com as gerações mais jovens, que a gente já falou, e está sempre atualizado no que está acontecendo. Aqui, o que acontece se a gente não passar pelo reskilling e o upskilling, né? A gente vai ficando com um gap cada vez maior. A tecnologia avançando numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, né? E o quanto mais a gente deixa de se capacitar, de reskilling e upskilling, nosso crescimento fica estagnado, né? Então vamos perder oportunidades de projetos, de promoção, de aumento, de vagas, de emprego, perda de competitividade, baixa produtividade. Então, se a tecnologia está mudando, outras empresas vão conseguir entregar num menor tempo. E a tua ou a tua equipe vai estar lá com baixa produtividade, fazendo tudo do jeito antigo, né? Baixo engajamento, porque todo mundo quer trabalhar, todo mundo, a maioria quer trabalhar, né, em empresas modernas, empresas inovadoras. Aumento de rotatividade. Então, se eu quero trabalhar numa empresa moderna e inovadora, eu vou procurar essas empresas, essas vagas. Se a minha não está oferecendo, eu vou para outra, né? E risco de ficar obsoleto. Tanto a empresa, o produto, quanto o líder também, né? O líder que não se moderniza aí pode ficar obsoleto. E aí, o que você tem que fazer? Manter essa cultura de aprendizado contínuo, né? Reskilling, upskilling, não só o que a empresa está te oferecendo, mas por fora precisa também, né? Para manter a sua competitividade. Mentoria, coaching. Então, se eu já conheço bem, né, esses temas que a gente falou, engajamento, feedback, fazer reunião, comunicação, mas eu tenho dúvidas, né? Ali no dia a dia, na hora que eu vou implementar, Paula, eu conheço a teoria, eu sei que é para fazer assim, mas chega na hora de fazer, putz, não dá certo, a equipe não aceita, ou eu fico inseguro, ou eu tô com dúvida. E aí o melhor do que aprendizado só de conteúdo é passar por mentoria, né? E se tem alguma dúvida de carreira ou de crescimento, aí o coaching, mas sempre passar pelos processos de mentoria coaching. E aqui de novo eu coloco então essa atividade do checklist para você preencher, né? Item a item e entender, putz, isso aqui eu preciso dar uma lapidada, isso aqui eu preciso melhorar, essa outra aqui realmente eu preciso aprender. Então é importante para que vocês façam, né? Para entender ali onde vai atacar primeiro, né? O que está fazendo mais falta neste momento? Qual é a competência ou habilidade que você precisa atacar, né, no sentido de aprender ou de lapidar, que vai trazer o maior impacto, o maior benefício para vocês no menor prazo de tempo. Falando em mentoria, eu tenho o programa de mentoria Líder do Futuro, que eu já comentei com vocês antes também, já coloquei ali no grupo, e ela funciona ali em 3 pilares, né? O Descubra, então é todo esse contexto de como a tecnologia está mudando as nossas relações de trabalho, de carreira, né, de formas de emprego. O Transforme, então, é transformar o líder, todos esses e mais alguns outros pontos, né, ali no dia a dia, trazendo os seus cases, os seus problemas, os seus desafios. Ah, eu tenho um colaborador que é assim, 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 eu preciso dar um feedback que vai ser tenso. Então, qual é a melhor maneira de fazer? O que você recomenda? Trabalho em equipe, sobre as gerações, a gente fala bastante também como cada uma delas funciona, quais as motivações de cada uma das gerações, dicas, né, de como lidar aí com a geração Z, que é a mais difícil. Sempre a mais nova é a mais difícil, né? Porque é aquela que a gente está aprendendo ainda como lidar. E como você vai mudar a sua postura de um líder operacional para um líder mais estratégico, para um líder que traga mais inovação, que tenha uma presença diferenciada ali na empresa e nas suas reuniões de liderança também, né? Não só um ouvinte, um tirador de pedido, mas sim que vai levar uma informação, que vai levar uma estratégia, que vai levar uma proposta de inovação e que seja ouvido pela sua liderança mais sênior, tá?
Turma aberta dura 3 meses com encontros semanais, então a gente fala do conteúdo, e aí a todo momento tem as ferramentas de aceleração para você implementar de uma semana para outra, né? Para testar e para validar tudo aquilo que a gente está vendo aqui na teoria e a orientação para os cases customizados de vocês, né? E ter também a oportunidade de me acessar durante a semana para ir tirando essas dúvidas ali na hora de implementar. Você não precisa esperar até a semana que vem, pode tirar dúvida comigo durante a semana também.